com Jesus, crianças! Como que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo joinha aí na sua casa? Com a mamãe, com o papai, com os amiguinhos, com o irmãozinho? Me conta, como que vocês estão? Eu vou contar para vocês mais uma história. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Você tem medo de fantasma? Você tem medo do escuro? Eu tinha muito medo do escuro quando eu era criancinha, sabia? Você acha que fantasma existe? O que é fantasma pra você? É uma pessoa com um lençol branco na cabeça fazendo Isso é fantasma pra você? Uma alma do outro mundo? Eu vou te contar uma história que aconteceu com uma menininha. Ela era muito linda e ela tinha uma irmã muito querida. Mas um belo dia, a sua irmãzinha morreu. Ai, que tristeza! Papai, mamãe, ela, todos choravam tanto, porque a sua irmãzinha era tão querida, tão amada. Ela era uma menina tão boazinha. Ela desenhava, ela pintava, ela fazia todo mundo ser tão feliz perto dela. Ai, que tristeza! E sabe o que acontecia? A mamãe ficava com muita saudade da irmãzinha. Então a mamãe ia escondidinho e chorava. Depois lavava o rosto e saía sorrindo para ninguém se preocupar com ela. E um dia a menininha viu a mamãe chorando escondido. Você sabia que as mamães choram escondido? Mamãe não gosta que ninguém se preocupe com ela. Então, às vezes, a mamãe está muito triste e ela chora escondido. Você sabia disso? Por isso, nós temos que ser muito legais com as nossas mamães. Só Deus sabe quantas vezes a mamãe chora escondido de preocupação. Mas essa menininha viu a mamãe chorando. Ai, que dor no coração ver a mamãe chorando. Então ela chegou e falou: mamãe, por que você tá chorando, mamãe? Ela sabia porque a mamãe estava chorando. Era saudades da filhinha que tinha ido morar no céu. A mamãe nem conseguiu responder. Ai, ela olhou para a mamãe e falou: mamãe, não chora mais, mamãe. Eu vou te contar um segredo. Você pode fazer igual eu. De noite, quando eu vou dormir, toda noite, eu converso com a minha irmãzinha. A minha irmãzinha aparece perto da minha cama, toda de branco, com os cabelos soltos, e conversa comigo. E assim, eu não fico triste nem com saudades. Mamãe ficou branca de susto. Como pode ela conversar com a irmãzinha que está morta? Sabe, a Bíblia diz que não existe comunicação entre vivos e mortos. Mamãe olhou para ela e falou: filhinha, como que você conversa com a sua irmãzinha todos os dias? Ah, mamãe, ela aparece no meu quarto e assim a gente mata as saudades. Mamãe ficou muito preocupada e assustada. Então, mamãe falou para ela ir dormir na casa da priminha dela, da sua prima Beth, que era uma moça muito de Jesus. E ela foi. Chegando na casa da sua priminha, depois de elas terem passado um dia muito gostoso juntas, puseram seus pijaminhas, escovaram seus dentinhos e estavam muito felizes. E então foram dormir. De repente, a Beth perguntou para sua priminha: priminha, é verdade que a sua irmãzinha vem te visitar no seu quarto todos os dias? É sim, prima. Sério? Bem,
eu vou te contar um segredo. Opa, eu adoro segredos, me conta. Olha, sua irmãzinha não pode vir te visitar, não é ela. Como não? Ela aparece lá todo dia, como não é minha irmãzinha? Olha, vamos ver o que está escrito na Bíblia? Então, a Beth foi lá, abriu a Bíblia e leu o versículo que está em Jó, capítulo 7, do 9 ao 10, que está escrito assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, ou seja, aquele que morre, nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Olha só, nunca mais voltará para casa? Nunca mais. Os olhinhos dela ficaram cheios de lágrima. E agora, priminha? Mas ela vem, ela aparece no meu quarto todos os dias. O que eu faço? Agora eu tô com medo. Será que não é ela mesmo? Vamos ver o que está na Bíblia de novo? Então, a priminha Beth abriu em 2 Coríntios 11:14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ai, o que eu faço agora? Eu tô tão assustada. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar assustada. Jesus está com você. Você é de Jesus. E Jesus tem todo o poder. E você está nele e ele está em você. Você não precisa ter medo. É só você chamar o nome de Jesus, porque nada tem mais poder do que o nome de Jesus. Eu vou orar com você e você não vai precisar ter medo, porque Jesus vai estar com você. E se a sua irmãzinha aparecer e você estiver com dúvida se é ela mesmo, você vai virar para ela e vai falar assim: vai embora, Satanás, em nome de Jesus. E ele vai desaparecer. Tá bom, então. Posso dormir segurando na sua mãozinha, Beth? Pode sim, priminha. E as duas, então, dormiram de mãos dadas. De repente, no meio da noite, lá pelas 3 horas da manhã, ela acordou. E quando ela olhou, a irmãzinha dela veio visitar ela, com seu vestido branco, com o cabelo esvoaçante. E ela olhou para a irmãzinha e falou: vai embora, Satanás, em nome de Jesus, sem medo. E sabe o que aconteceu? A irmãzinha desapareceu. Não era a irmãzinha dela, era Satanás fingindo que era a irmãzinha dela. Que coisa, não é? E daí ela perdeu o medo. E ela falou: agora vou te contar outro segredo. Um dia, quando Jesus voltar, a sua irmãzinha vai ser a primeira a acordar, porque as pessoas que já morreram estão dormindo com Jesus. Mas quando ele voltar, elas vão ser as primeiras a acordar. E daí depois nós vamos ser arrebatados e iremos subir para o céu e viver para sempre com Jesus. Você não precisa ficar triste, porque você vai encontrar a sua irmãzinha lá no céu. Todos aqueles que têm Jesus no coração e aceitaram Ele como Senhor e Salvador vão morar para sempre lá no céu com Ele. Que coisa linda! Você não precisa ter medo de nenhum fantasma, nem do escuro, porque Jesus está com você. Não tem nenhum monstro, nenhum fantasma que seja maior do que o nome de Jesus. O nome de Jesus manda embora o diabo e todo o mal. Como o nome de Jesus é maravilhoso. Vamos cantar que o nome de Jesus é maravilhoso? Põe a mãozinha no seu peito e canta comigo. O nome de Jesus é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. O nome de Jesus é
maravilhoso, é maravilhoso pra mim. Ah, como o nome de Jesus é maravilhoso, tão poderoso. E Jesus, depois de ter multiplicado os pães e os peixes e transformado em milhares e milhares e ter alimentado muitas pessoas, chegou para os seus discípulos e falou: vão para o barco e atravessem lá para o outro lado. E os discípulos, que já estavam cansados, foram para o barco. E lá estavam eles. Ah, como o mar é delicioso, não é? Eles estavam no barco e as ondas vinham e iam. E batia as ondas no barco, estava tão fresquinho. E vinha aquela aguinha fresquinha e batia no rosto dos discípulos. E eles estavam lá no barquinho. Que gostoso! E onde estava Jesus? Ah, Jesus estava fazendo o que ele podia fazer de melhor. Ele estava orando e falando com o Pai dele lá no céu, que hoje é nosso Pai também. E ele sentia saudades de falar com o papai dele. Então ele ia lá no monte sozinho e falava com Jesus. Sabia que você pode fazer isso também? Ficar sozinho no seu quarto, sozinho em um cantinho e falar com o nosso Pai que está lá no céu? Jesus estava fazendo isso e os discípulos estavam no barco. De repente, o céu começou a ficar escuro e as ondas começaram a ficar grandes e começou a chover. E os discípulos começaram a ver as ondas maiores e maiores e maiores e começaram a ficar com medo, porque a água começou a entrar no barco e eles já estavam acostumados com o mar, mas mesmo assim começou a ficar muito perigoso. Ai, que medo! O vento fazia e as ondas faziam tchá, tchá, e o barco balançava de um lado para o outro. De repente, no meio daquela tempestade, eles viram algo assustador. Um homem que estava andando em cima das águas. Meu Deus, já está tudo tão terrível. O barco vem para cá e vai para lá e tem um homem andando em cima das águas. Será que isso é possível? Andar em cima da água sem afundar? Oh, é um fantasma! Eles gritaram. Oh, é um fantasma andando em cima da água no meio do temporal. O nosso barco vai afundar. Então, aquele homem falou: sou eu. Não temas. Pedro reconheceu a voz daquele homem, aquela voz amiga. E ele falou: olha, é Jesus, o meu amigo, o meu mestre. Ah, é ele. Então Pedro falou: Senhor, se és tu, me chama para ter contigo por cima das águas. Que fé que Pedro tinha, não é? Você pediria para Jesus para andar em cima da água? Então Jesus falou: vem. E Pedro saiu do barco e começou a pisar naquelas águas geladas e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Que milagre! Como o nosso Jesus é maravilhoso! E Pedro foi andando, olhando para Jesus. De repente o vento muito forte começou a bater no Pedro e ele deve ter até balançado. Então Pedro ficou com medo e olhou para as ondas e começou a afundar. Então ele gritou: socorro! Socorro! Eu vou afundar! Que medo! E Jesus falou: por que você ficou com medo, homem de pequena fé? E pegou Pedro pela mão e subiu ele novamente e pôs Pedro no barco. Jesus subiu no barco
e a tempestade parou. Jesus tem todo o poder. Ele tem poder sobre a tempestade, ele pode andar sobre a água, ele pode fazer você andar sobre a água. Esse é o nosso Jesus. Você acredita em Jesus? De todo o seu coração? Você não precisa ter medo. Jesus tem todo o poder. Sabe, o diabo tenta pôr medo no nosso coraçãozinho. Medo de tantas coisas. Medo de fantasma, de monstro, de demônios. Medo do vírus lá fora. Medo do papai e da mamãe ficarem doentes. Medo às vezes de não ter comida. Mas a gente não precisa ter medo. A gente pode segurar na mão de Jesus e falar no nome dele. E tudo desaparece. Porque Jesus tem todo o poder. Você não precisa ter medo. Mas você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? Tem alguma coisa que tem tirado seu sono de madrugada? Que tem deixado você assustado? Se tem alguma coisa que está deixando você com medo, nesse momento, nós vamos orar e você vai perder o medo. Sabe como que a gente faz para perder o medo? A gente não olha mais para as ondas. O que são as ondas? As ondas são aqueles vídeos feios que tem na internet, sabe? Aquelas coisas que você sabe que não deve ver. Que tem na internet, no YouTube, que os amiguinhos mostram escondidos e dão risadinha, fofoca, cochicho, falar mal dos outros, falar coisa que não deve das meninas e dos meninos, pensar em coisa feia, isso são as ondas. Mas se você olhar para Jesus e não olhar para essas coisas, você não vai mais ter medo e nada vai poder te tocar. Vamos agora entregar todo o nosso coraçãozinho para Jesus e pedir para Ele tirar da gente tudo aquilo que a gente tem olhado que não é bom? Feche o seu olhinho e ora junto comigo. Senhor Jesus, eu oro agora por cada criancinha que está me ouvindo, por cada papai, por cada mamãe que estão olhando para as ondas, que às vezes estão vendo coisa feia na internet, que às vezes estão falando coisa feia com os amiguinhos, que às vezes estão com medo de madrugada, no meio da noite, que às vezes estão vendo fantasma, que às vezes estão com medo do escuro. Jesus, você tem todo o poder e nesse momento nós dizemos: Satanás, vai embora em nome de Jesus, porque Jesus tem todo o poder. Enche os teus filhinhos da tua paz e abraça cada um deles para eles saberem que tu és um Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém.